Como a Coreia do Norte comete crimes contra a humanidade em total impunidade há mais de 6 décadas. Essas histórias não são lendas, vieram de pessoas que conseguiram escapar com vida. Aqui estão os 9 atos mais cruéis de Kim Jong-un que chocaram até os oficiais norte-coreanos mais leais. Número 9. Perseguição política e tortura. O governo de Kim Jong-un é marcado por uma perseguição política generalizada, na qual qualquer um que seja considerado inimigo do Estado, ou até mesmo uma possível ameaça, é submetido a torturas horríveis. O regime não hesita em usar métodos brutais para reprimir qualquer dissidência, mirando não apenas os acusados de crimes, mas também suas famílias e qualquer pessoa associada a eles. Nos tenebrosos e opressivos campos de trabalho e prisões da Coreia do Norte, a tortura é prática comum, usada para quebrar o espírito e aniquilar a vontade dos prisioneiros políticos. As vítimas passam por métodos horríveis, como espancamentos, choques elétricos e sufocamento. Tudo planejado para provocar dor extrema e arrancar falsas confissões. Para muitos, o sofrimento físico é apenas uma parte da tortura. O tormento psicológico é igualmente devastador, com isolamento prolongado, ajoelhamento forçado sobre objetos cortantes e a constante ameaça de morte pairando sobre eles. Mulheres, em especial, são submetidas a terríveis abusos sexuais, sendo o estupro uma prática alarmantemente comum. Aqueles que sobrevivem carregam cicatrizes físicas e emocionais que jamais se curam. O regime ainda impõe uma discriminação sistemática contra grupos inteiros, principalmente os que possuem vínculos com países estrangeiros ou com inimigos percebidos do Estado. Essas pessoas são rotuladas como traidoras e muitas vezes executadas. Os campos de prisioneiros estão repletos de pessoas punidas por ofensas mínimas, como assistir a filmes estrangeiros ou tentar fugir do país. Para Kim Jong-un, destruir qualquer oposição, real ou imaginada, é essencial para manter seu poder. A constante aplicação de tortura e repressão garante que a população permaneça temerosa e subjugada, com pouquíssimos ousando enfrentar o regime de punho de ferro. Os relatos dos que sobreviveram a tais horrores são um testemunho da crueldade do regime e das medidas desumanas que ele adota para se manter no controle. Número 8. Otto Warmbier, uma vítima da brutalidade. A trágica história de Otto Warmbier, um estudante norte-americano, revela a crueldade do regime de Kim Jong-un. Em janeiro de 2016, Otto, um estudante de 21 anos da Universidade da Virgínia, foi preso durante uma visita à Coreia do Norte por tentar roubar um pôster de propaganda em seu hotel. Um ato insignificante de desafio foi transformado em ferramenta política pelo governo norte-coreano, que usou Otto como exemplo para intimidar tanto seus cidadãos quanto a comunidade internacional. Num julgamento de fachada sem qualquer traço de justiça, Otto foi condenado a 15 anos de trabalhos forçados. Todo o processo não passou de um espetáculo de propaganda destinado a exibir o poder e a crueldade do regime. Ele foi enviado para um dos campos de trabalho mais brutais da Coreia do Norte, onde sofreu abusos físicos e psicológicos severos. Os maus tratos afetaram rapidamente sua saúde, deixando-o em estado vegetativo após meses de tortura intensa. Apesar dos esforços internacionais para garantir sua libertação, Otto só foi repatriado aos Estados Unidos em junho de 2017, quando sua condição já era irreversível. Ao retornar, estava irreconhecível, incapaz de se comunicar com o corpo devastado pelos danos que sofreu. Sua família só pôde assistir, desolada, enquanto ele definhava lentamente. Otto morreu poucos dias depois de voltar aos Estados Unidos. Sua morte é um lembrete contundente da extrema crueldade e desumanidade que definem o regime de Kim Jong-un. Seu destino trágico tornou-se símbolo do total desprezo pela vida humana sob a tirania norte-coreana. A história de Otto Warmbier continua sendo um poderoso exemplo dos horrores que podem ser infligidos a pessoas inocentes sob um regime sem empatia ou moralidade. Número 7. Extermínio de sua própria família. No mundo brutal da Coreia do Norte de Kim Jong-un, a lealdade ao regime é absoluta, e a traição é punida das formas mais terríveis imagináveis. Sua crueldade contra membros de sua própria família, como seu tio Jang Song-taek, demonstra até onde vai seu poder. Jang, uma figura-chave no governo norte-coreano e antigo mentor do jovem ditador, foi acusado de traição em 2013.
A resposta de Kim foi rápida e extremamente violenta. Durante uma reunião do Politburo, Jiang foi preso publicamente, e em vez de uma execução tradicional, Kim ordenou que seu tio fosse executado com armas antiaéreas. A cena foi tão grotesca que se tornou lendária. O corpo de Jiang foi despedaçado, seus restos espalhados por dezenas de metros. Essa execução não foi apenas um castigo, mas uma declaração. Kim queria mostrar que nem mesmo seus familiares mais próximos estavam a salvo de seu domínio implacável. A brutalidade não parou em Jiang. Seu meio-irmão Kim Jong-nam também foi alvo. Morando no exílio há anos, Jong-nam ainda representava uma ameaça para Kim. Em 2017, ele foi assassinado no aeroporto de Kuala Lumpur. Duas mulheres o atacaram com o agente nervoso VX, uma substância tão letal que causa dor extrema e paralisação quase imediata. Em minutos, Jong-nam entrou em convulsões agonizantes e morreu. Essa execução pública, realizada em plena luz do dia, enviou um recado assustador. Ninguém, em lugar algum, está a salvo do alcance de Kim Jong-un. A morte de Kim Jong-nam gerou enorme controvérsia internacional. As investigações sugeriram que o regime norte-coreano havia orquestrado o ataque, usando as duas mulheres que possivelmente foram enganadas quanto à verdadeira natureza da missão. O uso de VX revelou as medidas extremas que o regime está disposto a adotar para eliminar ameaças. As consequências diplomáticas foram significativas, com diversos países exigindo responsabilização e condenando as ações do governo norte-coreano. Após essas mortes, o destino de outros membros da família de Jiang permanece incerto, com relatos indicando que também foram eliminados discretamente. Alguns acreditam que os filhos de Jiang, antes na linha de sucessão, podem ter sido executados em segredo ou forçados ao exílio interno. As purgas internas mostram não apenas o controle férreo de Kim sobre o poder, mas também o nível de sua paranoia. Sua disposição em eliminar até parentes próximos demonstra seu profundo medo de qualquer desafio à sua autoridade. Esses eventos são lembretes aterrorizantes do que Kim Jong-un é capaz de fazer para manter seu governo. Seus atos contra a própria família reforçam a cultura de medo que permeia todos os níveis da sociedade norte-coreana. Ao mostrar que nem os oficiais de mais alto escalão estão imunes a represálias violentas, ele envia uma mensagem clara. Qualquer traição, real ou imaginada, será punida com brutalidade. Esse sistema de terror ajuda o regime a manter o controle tanto sobre a população quanto sobre a elite do país, garantindo que a lealdade seja reforçada pelo medo. As purgas internas, execuções públicas e silenciamento violento de parentes fazem parte de uma estratégia maior para eliminar qualquer ameaça ao seu domínio. Número 6. Supressão da dissidência e repressão política. Sob o comando de Kim Jong-un, a Coreia do Norte manteve um dos ambientes políticos mais opressivos do mundo, onde qualquer forma de dissidência é imediatamente silenciada. O regime criou uma rede de informantes e um sistema de vigilância tão amplo que praticamente ninguém consegue escapar do olhar do governo. Esses informantes estão infiltrados em praticamente todas as comunidades. Vizinhos são incentivados a espionar uns aos outros, criando um clima constante de medo e desconfiança. Esse sistema garante que qualquer sinal de resistência ou desobediência seja identificado e eliminado rapidamente. Qualquer pessoa suspeita de se opor ao governo ou de tentar fugir do país enfrenta punições brutais, que incluem trabalho forçado, prisão em campos de trabalhos forçados ou execução. Os campos de trabalho da Coreia do Norte, conhecidos como Kwan-li-so, são notórios por suas condições desumanas. Os prisioneiros sofrem castigos físicos severos, superlotação, fome forçada e trabalhos extenuantes em condições letais. O regime deixa claro que qualquer envolvimento em atividades consideradas antagônicas ao Estado, inclusive uma tentativa de fuga ou o simples fato de nutrir pensamentos divergentes, pode levar as pessoas a essas condições horríveis. A escala da repressão política é impressionante. Incontáveis indivíduos são detidos sem julgamento ou qualquer acesso à representação legal. A Coreia do Norte opera sob um sistema de culpa por associação. Isso significa que o castigo frequentemente é estendido às famílias dos acusados. Trata-se de uma prática conhecida como punição de 3 gerações. Assim, mesmo que alguém consiga escapar, seus parentes pagam o preço, criando um ciclo de medo coletivo que desencoraja qualquer pensamento de resistência ou fuga. Além disso, o regime mantém o país em completo isolamento do mundo exterior.
Severas restrições à informação e à influência estrangeira garantem que a população só tem acesso à propaganda estatal. O controle da mídia é absoluto. Apenas veículos estatais podem divulgar informações, mantendo o povo na ignorância sobre o mundo exterior e reforçando a imagem de Kim Jong-un como líder supremo. Acesso a filmes estrangeiros, internet e notícias internacionais é proibido, e quem for pego consumindo esse tipo de conteúdo sofre penas severas, que vão desde anos de trabalho forçado até a pena de morte. Esse controle rígido da informação impede que visões alternativas cheguem ao público e assegura a contínua doutrinação da população. Opositores políticos, desertores e até seus familiares enfrentam consequências horríveis, como tortura ou execução. As execuções públicas são um método amplamente utilizado para instaurar o medo e demonstrar o poder do regime. Essas execuções são realizadas em frente a grandes multidões, sem qualquer respeito pela dignidade humana, servindo como um lembrete brutal para qualquer um que pense em se opor ao governo. Além disso, aqueles que são capturados tentando fugir do país enfrentam interrogatórios exaustivos, abusos físicos e até tortura psicológica para forçar confissões ou extrair informações. Esse sistema de medo e repressão criou uma sociedade em que qualquer desvio da ideologia do regime é punido de forma rápida e brutal, criando um ambiente constante de medo e desconfiança. O regime consegue controlar todos os aspectos da vida na Coreia do Norte, da mídia aos relacionamentos pessoais, tornando a dissidência virtualmente impossível. Em alguns casos, até conversas privadas são monitoradas, com uma vasta rede de vigilância que intercepta chamadas telefônicas e outros meios de comunicação. Aqueles que ousam falar contra o regime são silenciados, e suas vidas e as de seus entes queridos são destruídas no processo. Esse ambiente sufocante deixa os norte-coreanos presos em um sistema de controle absoluto, onde os direitos individuais não existem, e a lealdade ao regime de Kim Jong-un é a única postura aceitável. Número 5. Execuções públicas e repressão cultural. Para manter seu controle absoluto sobre a Coreia do Norte, Kim Jong-un utiliza duas ferramentas extremamente eficazes: execuções públicas e repressão cultural. As execuções públicas têm como objetivo não apenas punir, mas também servir de exemplo, criando um ambiente de medo entre a população. Qualquer pessoa acusada de crimes contra o Estado, como traição, tentativa de fuga ou envolvimento em atividades proibidas como assistir a filmes estrangeiros, pode ser condenada à morte das formas mais brutais. Essas execuções são realizadas em locais públicos, como estádios, escolas ou praças. Os métodos de execução variam e podem ser extremamente cruéis, desde fuzilamentos até enforcamentos. Em alguns casos, vítimas foram queimadas vivas com lança-chamas, transformando-se em tochas humanas diante de espectadores horrorizados. Crianças são frequentemente obrigadas a assistir a esses atos grotescos, garantindo que, desde cedo, sejam totalmente doutrinadas e aprendam o poder absoluto do regime. A repressão cultural é igualmente severa. O governo combate implacavelmente qualquer forma de expressão que não esteja alinhada com a ideologia oficial. Assistir a filmes sul-coreanos ou ouvir música ocidental é estritamente proibido. Quem for flagrado incorre em punições duríssimas, que incluem anos de trabalho forçado ou até mesmo a morte. O objetivo do regime é eliminar qualquer influência externa e moldar todos os aspectos da vida dos cidadãos. A repressão do pensamento independente vai além da cultura popular e atinge também as artes. Escritores, artistas e criadores que ousam expressar ideias fora da narrativa estatal são presos, torturados ou simplesmente desaparecem sem deixar vestígios. Esse sistema assegura que o povo norte-coreano permaneça subjugado, privado da liberdade de pensamento e incapaz de resistir ao poder do governo. Número 4. Tortura e perseguição de cidadãos. O regime norte-coreano sob Kim Jong-un é infame pelo uso rotineiro de tortura para controlar seus cidadãos. Prisioneiros políticos e qualquer um acusado de deslealdade ao Estado passam por tormentos físicos e mentais indescritíveis. A tortura não se restringe a crimes graves. Até mesmo ofensas menores resultam em punições extremas. As vítimas são espancadas brutalmente, forçadas a ajoelhar sobre objetos cortantes por longos períodos ou submetidas a choques elétricos.
Muitas vezes são sufocadas com sacos plásticos ou deixadas em confinamento solitário por meses, na completa escuridão e isolamento. O objetivo é destruir não apenas o corpo, mas também a vontade de resistir. Os métodos de tortura frequentemente têm um caráter humilhante e desumanizador. Algumas vítimas são forçadas a testemunhar a execução ou tortura de entes queridos. As mulheres nas prisões norte-coreanas são particularmente vulneráveis, sofrendo violência sexual frequente por parte dos guardas. O estupro é endêmico, e as vítimas que engravidam são forçadas a abortar. Bebês nascidos nos campos são mortos imediatamente. A perseguição estende-se a qualquer um considerado uma ameaça ao regime, inclusive pessoas com qualquer ligação com países estrangeiros, especialmente a Coreia do Sul. Essas pessoas são rotuladas de traidoras e tratadas com extrema crueldade, muitas vezes sendo levadas a campos de trabalho ou executadas. Nos campos, os detidos sofrem de desnutrição severa, falta de atendimento médico e abusos constantes. O terror se infiltra em todos os níveis da sociedade. Essa perseguição vai além do sofrimento físico. Trata-se de um esforço sistemático para destruir o espírito do povo e garantir que ele viva permanentemente com medo. Número 3. Extermínio sistemático e campos de trabalho. Sob o regime brutal de Kim Jong-un, a Coreia do Norte tornou-se um país onde a vida humana é descartável, reduzida a um simples instrumento de controle político. O aspecto mais horrendo de seu governo é o uso disseminado dos campos de trabalho forçado, conhecidos como Kwanliso, onde pessoas são detidas sem julgamento ou mesmo sem acusações formais. Esses campos abrigam indivíduos e famílias inteiras, consideradas desleais ao regime. As condições de vida são inimaginavelmente cruéis. Os prisioneiros são submetidos a trabalhos extenuantes em minas, florestas e campos agrícolas, geralmente sem ferramentas adequadas, roupas apropriadas ou abrigo. Trabalham do amanhecer ao anoitecer, com metas de produção quase impossíveis de serem alcançadas. Quem não consegue cumprir as metas sofre punições brutais, que incluem fome forçada, espancamentos ou até mesmo a morte. Os campos são cercados por arame farpado e soldados armados, e qualquer tentativa de fuga resulta em execução imediata. A tortura e a violência são constantes. Os prisioneiros enfrentam choques elétricos, espancamentos e são forçados a adotar posições físicas que causam danos permanentes. As mulheres nos campos sofrem horrores adicionais. O estupro por parte dos guardas é comum. As mulheres grávidas são forçadas a abortar, e os bebês nascidos nos campos são assassinados para que o regime mantenha o controle total da população. O sofrimento físico é acompanhado de um tormento psicológico devastador. Muitos prisioneiros perdem a sanidade ou tornam-se cascas vazias, desprovidas de esperança ou espírito. Esse método de destruição física e mental garante que ninguém nos campos ouse resistir ao regime. O uso desses campos por Kim Jong-un serve como um lembrete terrível de como não apenas os oponentes políticos, mas também gerações inteiras de pessoas são apagadas da forma mais cruel possível. Agora é hora do tópico especial. Uma desertora norte-coreana compartilhou esta imagem chocante. Ela afirmou que a mulher na foto era uma oficial militar que, durante um desfile em homenagem ao pai de Kim Jong-un, foi considerada pouco obediente. Como punição, Kim teria ordenado uma sessão brutal de tortura com choques elétricos para ensinar-lhe uma lição. Os gritos da oficial foram ignorados. Até que ponto o medo será usado para controlar a lealdade? Compartilhe sua opinião nos comentários com a hashtag número 1, número D. Número 2. Testes de armas em seres humanos. Uma das práticas mais horríveis e moralmente indefensáveis sob o regime de Kim Jong-un é o suposto uso de seres humanos como cobaias para o desenvolvimento de armas químicas e biológicas. Relatórios sugerem que o governo norte-coreano tem utilizado seus próprios cidadãos, considerados inimigos do Estado, como ratos de laboratório, expondo-os a substâncias letais em instalações de pesquisa ultra-secretas e de alta segurança. Esses experimentos macabros incluem trancar as vítimas em câmaras herméticas e expô-las a diversos agentes químicos, como paralisantes e gases nervosos letais, como sarin ou V-Chix. Esses agentes provocam reações agonizantes, como sufocamento e convulsões violentas, levando inevitavelmente à morte. Segundo relatos, Kim Jong-un teria supervisionado pessoalmente alguns desses experimentos,
priorizando o desenvolvimento dessas armas acima da vida de seu próprio povo. O objetivo dos testes não era apenas aperfeiçoar as armas já existentes, mas também desenvolver venenos novos e mais eficazes, capazes de eliminar adversários políticos dentro e fora do país. Os cientistas e médicos envolvidos nesses testes, muitas vezes coagidos sob ameaça de morte, foram forçados a abandonar qualquer princípio moral para satisfazer as demandas do regime. Esses experimentos não só levaram à morte de milhares de vítimas inocentes, como também levantaram sérias questões éticas sobre os limites que o regime está disposto a ultrapassar para manter seu poder e aumentar seu arsenal. Número 1. Fome e negligência com a saúde. Sob a liderança de Kim Jong-un, o povo da Coreia do Norte enfrenta dificuldades inimagináveis, com uma fome generalizada e um sistema de saúde cada vez mais disfuncional. Enquanto o regime desvia recursos para a expansão militar e o desenvolvimento de armas nucleares, as necessidades básicas da população, como alimentação e assistência médica, são negligenciadas. O sistema de saúde da Coreia do Norte está em um estado de total abandono. As instalações médicas são subfinanciadas e carecem de recursos essenciais, como medicamentos básicos, equipamentos médicos e até mesmo eletricidade e água encanada confiáveis. Isso obriga médicos e equipes de saúde a recorrerem a práticas antiquadas, muitas vezes utilizando remédios tradicionais, como ervas, para tratar os pacientes devido à falta de tratamentos modernos. Até mesmo cirurgias são realizadas com ferramentas ultrapassadas, e os profissionais de saúde têm pouco ou nenhum acesso às mais recentes pesquisas ou avanços médicos globais. Em alguns casos, médicos são obrigados a improvisar, utilizando equipamentos antigos ou suprimentos contrabandeados da China para tratar condições que seriam facilmente gerenciáveis com os recursos adequados. Paralelamente à negligência na saúde, a insegurança alimentar continua a ser um problema constante, especialmente nas áreas rurais. A fome que assola a Coreia do Norte desde a década de 1990 piorou sob o governo de Kim Jong-un. Milhares de pessoas sofrem de desnutrição, principalmente crianças, idosos e mulheres grávidas. Essa crise é agravada por práticas agrícolas ineficientes, falta de equipamentos modernos e condições climáticas adversas, que dificultam a produção de alimentos em quantidade suficiente. Embora algumas famílias consigam sobreviver graças a mercados informais ou à ajuda alimentar de países vizinhos, como a China, a maioria enfrenta a fome ou a desnutrição severa. A recusa do regime em permitir que organizações internacionais de ajuda alimentar atuem livremente só agrava o problema. Oficiais priorizam as necessidades militares em detrimento da assistência humanitária. Existem relatos de que agricultores são forçados a entregar suas colheitas ao Estado, ficando com quase nada para si próprios. Apesar dessas condições desesperadoras, o governo continua restringindo o acesso à ajuda alimentar e à assistência internacional, deixando a população padecer em silêncio. O contínuo desvio de recursos para fins militares agrava ainda mais a crise de saúde pública. Doenças evitáveis causam sofrimento e morte em larga escala. Doenças como tuberculose, pneumonia e disenteria são comuns devido à falta de saneamento adequado e de tratamento médico. A malária também é um problema persistente em algumas regiões, e surtos de cólera já foram registrados em áreas com acesso precário à água potável. Além disso, muitos norte-coreanos sofrem de doenças crônicas que poderiam ser tratadas com assistência médica adequada. Mas sem recursos, essas pessoas muitas vezes enfrentam mortes lentas e dolorosas. A situação permanece crítica, com poucas perspectivas de mudança, enquanto o regime não mudar suas prioridades. Com ausência total de liberdade política e poucas chances de melhorar suas condições, o povo norte-coreano vive sob o medo constante de punição do governo caso tente buscar ajuda externa ou denunciar seu sofrimento. Essa negligência sistemática continua a devastar a vida da população. E a não ser que haja uma mudança radical nas prioridades do regime, o sofrimento tende a persistir no futuro. O que você acha da Coreia do Norte? Um perigo para todos nós ou uma nação incompreendida? Conte pra gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!